Graças e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bonzinhos? Mas todo mundo fica me zoando só porque eu falo, vocês estão bonzinhos? Para mostrar que a gente é próximo. Chegou o momento da honra. Meus irmãos, eu gosto de vocês. Eu preciso aprender essa energia. É tão grande, tão maravilhosa, que a palavra dele nos confronta, nos educa. A palavra do Senhor nos fala que toda a palavra serve para nos ensinar, servir, nos fazer entender o que é para nossas vidas. Meus irmãos, abram as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 2. Fazer uma palavra breve. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Mateus, no capítulo de número 2, no versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: os magos do Oriente, vou ler uma versão Almeida Revista Corrigida. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Mais um pouco para frente, no versículo de número 7, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu. A palavra inquiriu significa informou-se exatamente deles acerca do tempo em que a estrela tinha desaparecido. No versículo 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto gravemente no Oriente ia diante deles, até que chegando a se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E aqui no versículo final, no versículo número 11, que eu quero deixar para os irmãos: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram e abriram seus tesouros e ofertaram dádivas, ouros e esquilhos. Meus irmãos, nós estamos aqui para falar sobre oferta. E Deus colocou no meu coração para eu falar sobre os cuidados de Deus para aqueles que o servem. E nós olhamos a palavra no versículo 11, disso tudo é óbvio, né? Só que eu não quero atentar os nossos olhares para o óbvio, porque aqueles deram dádivas monetárias de grande valor, ouro, incenso, mirra. Era algo que era de grande valor. Só que não é só isso que eles fizeram. Eu gostaria de atentar os nossos olhos para no decorrer do percurso que eles fizeram, nós olhamos e achamos que a oferta foi somente isso. Mas eu gostaria de contar uma pequena informação para os irmãos. Os magos, naquela época, pelas pesquisas, eles se especializavam na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. E naquela época a astrologia era uma ciência pura que não tinha nenhuma relação com a astrologia de hoje em dia, porque é mais voltada ao espiritismo. O que eu estou querendo dizer isso? Por mexer com astros, Deus mostrou a eles, se mostrou através de uma estrela. Deus poderia se mostrar a eles através de qualquer outra forma, através de uma nuvem, através de outro qualquer tipo de sinal. Mas Deus usou o conhecimento que eles tinham e apareceu. Eu fico imaginando algo hipotético. Eles estudando, olha, amigão, apareceu uma estrela lá em cima. E a palavra do Senhor nos dá a entender que eles entenderam que aquela estrela era o sinal de Deus. E aqui, no versículo de número 2, tem muitas coisas que a palavra nos ensina, mas eu queria tentar para os irmãos o seguinte: e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela, eles viram o sinal de Deus e viemos adorar. Eles sentiram que aquele sinal era de Deus e percorreram toda a distância do Oriente até chegar em Jerusalém para adorar o menino. E pelas pesquisas, eram de aproximadamente 2.500 quilômetros a 3.500 quilômetros de estrada. Isso de a pé ou de qualquer outro tipo de meio, mas era muita estrada. E nessa estrada, como é uma
longo percurso exigia deles resiliência, persistência, força para seguir todo esse caminho. Mas, Rafael, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eles não só chegaram lá, onde a gente consegue entender que é óbvio, e ofertaram a parte monetária. Isso aqui, meus irmãos, a gente sabe que é necessário nós ofertarmos para que esse banquinho que você está sentado tenha um conforto maior, o ar-condicionado que nós temos sejam pagos, as luzes. Isso aqui a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que a entrega não está só nisso. E eu gostaria de ler, para mim poder encerrar, eu vou alongar muita conversa com os irmãos, aqui nesse finalzinho. E vendo eles a estrela, se alegraram com grande júbilo, aqui no versículo 10. Eles decidiram ir até Belém, e a estrela ia diante deles. Na hora que eles viram que a estrela parou, eles se encheram de grande júbilo. E a palavra júbilo é muitas vezes interpretada como uma alegria profunda, seguida de cânticos e louvores. Então, meus irmãos, imaginem uma alegria profunda de servir a Cristo, de ofertar. Então, aqui está o segredo. Eles não só ofertaram coisas monetárias, mas eles percorreram todo aquele percurso, ofertando as suas vidas, ofertando a sua resistência, ofertando tempo, e tudo isso com muito amor, carinho e alegria e vontade de adorar. Então, meus irmãos, a última coisa no versículo número 12: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nos versículos anteriores, Herodes tinha falado assim: olha, vai lá, fica sabendo onde é que está o menino, e depois você volta, porque eu quero adorar ele. Herodes não queria adorar. Herodes queria acabar com a raça daquele menino, para que só ele fosse o rei. Meus irmãos, aqui mostra mais uma interpretação de como que Deus cuida, o cuidado daqueles que querem adorar. Deus cuida daqueles que seguem o seu caminho. Aqui eles foram revelados em sonhos para pegar outro caminho. Meus irmãos, e um fato interessante, até no capítulo de número 2 inteiro, do 1 até o 2, nós vamos entender que a palavra sonhos aparece 5 vezes, que Deus se revela 5 vezes em sonho com eles, demonstrando a José que quando estava pensando em desposar Maria, olha, eu estou pensando aqui, Senhor, fazer isso, aquilo e tal. Não, José, é para você casar com a sua esposa, porque o que ela tem é concedido do Espírito Santo. Deus comprometido com os seus, Deus é fiel com os seus, porque a Bíblia fala que José, ele era um homem justo, procurava fazer o que era certo. Então, meus irmãos, que nesse momento, isso tudo, que a gente não só olhe para a parte monetária que a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas olhem que vocês façam, não é o que está no dinheiro, é a forma que vocês fazem, se é com alegria, se a gente está fazendo com amor, servindo a Cristo da maneira que Ele quer ser reconhecido. Amém? Meus irmãos, se coloquem de pé. Na frente da cadeira de vocês tem um envelope, tem um QR Code aqui também, as maquininhas aqui do lado, se vocês querem ofertar com o cartão. Meus irmãos, façam isso com todo o amor e carinho de vocês. Peguem. Eu sei que a gente está falando de dinheiro aqui agora, mas um simbolismo de amor, de carinho, como a gente acabou de ver aqui. Eles entregaram as suas vidas. Antes de ofertar a parte monetária, eles entregaram as suas vidas no percurso que eles vieram adorar o Senhor. Então vamos fazer com carinho. Quero orar pela vida de vocês. Senhor, aqui estão seus filhos que vão ofertar para essa noite. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, Pai. A vida de cada pessoa, aqueles que têm, aqueles que hoje não têm nada para poder oferecer, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que a nossa maior oferta, Pai, é fazer aquilo que o Senhor deseja com alegria, é a obediência, Papai, é te servir com amor, com carinho, Senhor. Ajuda, Papai, cada um desses irmãos, Papai, em todas as áreas que eles precisam, Senhor, e nos ensina a te adorar cada vez mais. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através de todas as diretrizes deste culto, Papai, porque tudo isso daqui que nós estamos fazendo é para o Senhor, glória ao seu nome. Em nome de Jesus, podem ofertar. Aleluia.
Deus, seja sempre a honra, a glória e o louvor. Graças e paz, família e igreja de Deus, boa noite. Muito bom, estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo. Já requeremos a Ele através das canções, uma das expressões da adoração que é o louvor. Eu tenho certeza que com o coração sincero, com obediência, com temor, o Senhor recebeu. E não somente recebeu, mas nos dá garantia que Ele habita no meio dos louvores. Se Ele habita no meio dos louvores, e nós acabamos de louvar o seu santo nome, é porque Ele está em nosso meio aqui esta noite. E se Ele está em nosso meio, se prepare porque Ele vai surpreender cada um de nós, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, você pode aplaudir o nome do Senhor. Louvar a Deus, estou muito feliz, muito alegre de ver aqui os nossos jovens se entregando, se dedicando no ministério da mídia, do som, aqui da adoração. Como é lindo quando a gente percebe esse comprometimento, essa entrega. Deus abençoe. Você também pode aplaudir o Senhor para a vida dos jovens. Alegra o coração de qualquer pastor de Deus, e pode ter certeza que ele está se derretendo aqui. Sinal de que estamos avançando para a glória de Deus. Amém? Vamos, com muita alegria, conhecer agora os irmãos, os amigos que nos dão honra da sua presença pela primeira vez entre nós. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou pedir por favor que você esteja de pé, eu quero te conhecer. A igreja quer celebrar a Deus pela sua vida, aplaudir o Senhor. Tem alguém pela primeira vez aqui? Olha ali, que maravilha! Que alegria que temos conosco esta noite. Deus abençoe as nossas casas, as famílias. Nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas, às quartas-feiras, às 20 horas. Todos vocês são nossos convidados. Você já cumprimentou alguém perto de você esta noite? Quer dizer, uma palavra de Deus para a vida dele? Dê uma palavra de Deus para a vida dele. Aproveita que você está nessa nuvem. Você pode ser gente, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estarei aqui trazendo uma mensagem muito substancial, tá? Eu não vou ter disposições de pregar hoje. Hoje eu estou conseguindo falar um pouco. Agora, anteontem foi muito difícil. O ponto que eu estou ficando aqui força um pouco a minha garganta, a cabeça, mas já vai passar. Agora, fazia tempo que eu não ficava desse jeito. Rouco, né? Fone com os ouvidos fechados. Vai passar em nome de Jesus. Na quarta-feira, se você não tiver um compromisso, né? Se você puder investir 1 hora e meia do seu tempo na casa do Senhor, se isso não for maior que o seu serviço, se isso não for atrapalhar você em alguma coisa, né? E você puder, não por uma outra obrigação, um outro compromisso, venha para a casa do Senhor. Nós vamos estar trazendo uma palavra muito profética, muito poderosa. Deus ministrou ela em nossos corações enquanto estávamos nessa viagem de semana retrasada. Vou lhes falar sobre portais espirituais. Portais espirituais, isso é muito sério, isso é muito forte. Por isso que no domingo passado, quarta-feira, nós falamos aqui sobre o tabernáculo de Moisés, era o portal espiritual. A tenda de Davi era o portal espiritual. O templo de Salomão era o portal espiritual. E que portal espiritual é esse no Novo Testamento? E que Deus nos emprestou é muito forte. Então, se você gosta de assunto relacionado à escatologia, tranquilo que eu não vou trazer nada de nenhuma das vertentes, como até hoje você nunca viu aqui eu me posicionar como arminianista, calvinista. No assunto escatológico também não vou trazer, né? Fique tranquilo, mas de maneira coerente, responsável com respeito à vinda do Cristo. Eu preciso trazer algumas informações importantes. Então, se você gosta desse assunto, se você quer aprender com a palavra, não com a palavra, a palavra,
nós vamos falar sobre portais espirituais. Também vai entender porque, de alguma forma, algumas coisas estão impedindo você a viver a mensagem de domingo passado e de quarta retrasada. No domingo passado nós pregamos o quanto de você Deus pode ter. Se você pode responder essa pergunta, o quanto de você Deus pode ter. A quarta-feira passada ministramos o quanto de Deus você quer ter. E agora nós vamos quarta-feira para os portais espirituais. Vocês vão entender muita coisa. É possível, é possível. Eu creio, é o poder do Evangelho, é o poder do nome de Jesus, não quero assustar ninguém, mas falei uma vez esse salmo para ele antigo, foi uma vez só que eu falei, mas é possível que vocês comecem a, em razão de discernimento espiritual, vai mudar a forma que vocês olham, vai mudar a forma que vocês ouvem, vai mudar a forma que vocês pensam. Vocês vão ter mais sonhos espirituais, mais visão do mundo espiritual. Não fiquem preocupados se a partir deste culto manifestações de libertação começarem a acontecer aqui, vai ser natural, porque vai ser desnudado no mundo espiritual. Coisas que estão enterradas, coisas que estão escondidas, vai além do coração, elas são mecaniszadas no mundo espiritual, e a palavra de Deus é luz. Então vai ser tudo, vai ficar tudo muito claro para muita gente aqui, pelo poder da palavra, tá? Quarta-feira, eu aguardo você. Essa noite nós queremos. Perdão, é o último sábado? Gente, aqui é uma convocação. Como é o nome da nossa igreja? Família. Todos juntos? Família. O nome da nossa igreja está mais escorado do que Pedro de Besouro com a família. Dia 25/10, convocação para toda a família. Vamos estar em nome de Jesus aqui participando do encontro do Ministério da Família, mas ainda dirigido aos casais. Pastor Coutinho, Patrícia, guarde na sua agenda, dia 25, às 19h30. Vocês são ovelhas, tudo servindo como pastor. Todos nós precisamos estar aqui. Todos nós precisamos estar aqui, ok? Até porque o nosso primeiro compromisso com a igreja é sermos uma família. Então, dia 25, mais um aviso. E o terceiro domingo de novembro, de outubro. Agora? Próximo domingo, às 9h30, integração aqui, tá bom? Você que nunca participou, vem participar, para você aprender a visão da igreja, tomar um café junto, conversar, tem dinâmica, tem uma interatividade muito legal. Então, no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Eu vou pedir que você esteja em pé, por favor. Vou convidar o pastor Pedro para vir até aqui, vai nos trazer a palavra. Quero agradecer pela disposição dele essa semana, todo esteve aqui. Junto com a Patrícia, orando das 5 às 6 da manhã por cada um de nós, pelas famílias, intercedendo. Vai ministrar a palavra hoje, mas estava ali agora há pouco, como sempre, com muita alegria, servindo na recepção externa, ajudando. Isso é muito importante, a gente pregar não somente aqui, mas a gente pregar com a vida, principalmente se for possível pregar sem palavras. Você pode aplaudir a Deus para ver o pastor Pedro. Em nome do teu filho Jesus, está aqui o teu filho. Ele tem consciência da responsabilidade. É óbvio que vem se colocando à tua disposição, vem te buscando, e teu Santo Espírito se recomunicando ao coração dele, com certeza uma palavra para o nosso povo, para a tua noiva. Hoje às 2h15, quando liguei para ele, imediatamente ele aceitou servir, se colocar aqui essa noite
como o sacrifício vivo que vai expor a tua palavra. Ser com ele mais uma vez, Senhor. Continua abençoando a sua casa, a sua família, seus empreendimentos. Abra agora, Senhor, a sua mente. Alinhe ele com a inspiração do teu Santo Espírito. Nós estamos todos prontos, Senhor, com os corações quebrantados para receber a tua palavra, crendo que sairemos daqui enriquecidos, porque a tua palavra nunca volta atrás vazia. Ela sempre vai realizar aquilo para qual foi enviada. Te louvamos pela vida do teu Filho, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Graça e paz, família RB. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu confesso que é uma responsabilidade muito grande, né? O pastor Jean, quando ligou, quando eu peguei o telefone, não só eu, a Patrícia não parava de andar para lá e para cá. E agora, né? E a gente ficou perdido. E cedo, hoje, eu agradeço, o Betinho também esteve aqui todos os dias às 5 horas da manhã orando com a gente, né? Meditando. Deus tinha me dado uma palavra cedo sobre anunciar esse evangelho a toda criatura, mas era sobre a parte de... Eu estava tirando sobre da prosperidade, da honra. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou tirando uma palavra para honra. E aí o pastor ligou, gente, não foi fácil. E até agora um suador tremendo. Estava inquieto lá na frente, porque pregar diante desses homens de Deus aqui, né, as mulheres de Deus, não é fácil. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E nós estamos na dispensação do Espírito Santo, para que Deus possa falar assim como Ele falou no meu coração. Há muito tempo eu tenho essa palavra aqui, e meditando sempre nela, e Deus falando muito no meu coração. Eu creio que assim como Ele falou comigo, falou com a minha esposa, fez com que nós mudássemos muitas coisas na nossa vida, Ele vai falar com você também, desde que você esteja disposto a ouvir e praticar, amém? E não adianta ser só ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra também, em nome de Jesus. Eu fiquei feliz, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a ver umas aleluia voando, né? Falei, já tem aleluia aí, glória a Deus, né? E aqui está aqui dentro, amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, e a boca já começou a secar já, né? Graças a Deus. Gálatas é o Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldição. Não há outro evangelho. Existem vários evangelhos dentro do evangelho. Aqui existe o evangelho da prosperidade, nós fomos pregar, podemos falar sobre a prosperidade com santidade e com honestidade, né? Tem o evangelho da cura, tem aquele evangelho onde aquela mulher lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e diz que todos nós, onde fosse pregado o evangelho, a gente ia ficar sabendo. Existem várias formas, muitas pessoas pregando o evangelho aí, absurdo, né? Tem pessoas aí que dizem que, eu vou falar uma coisa para vocês, se mover a minha mão aqui, é porque o Espírito Santo de Deus está revelando. A gente tem que tomar cuidado. Mas hoje eu quero trazer para você o evangelho da unidade. Amém? Evangelho da unidade. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração sobre este evangelho que é da unidade. Fale assim, evangelho da unidade. É este evangelho que nós temos que ter. Salmos de número 33. Vocês vão correr hoje a Bíblia um pouco mais, que eu gosto de ir pela Bíblia. Salmos de número 33. 133. 133. Salmos é o meio da Bíblia, praticamente. Diz assim, olha: ó quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão,
e que desce a orla, é a orla sacerdotal que está dizendo aqui, das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Aonde é que Deus ordena a vida e a bênção para sempre? Aonde há unidade. Aonde há unidade, Deus vai descer a bênção e a vida para sempre. Nós temos que estar unidos. A unidade, sem unidade, irmãos, Deus não pode nos abençoar. Temos que estar sempre unidos ali. Tanto a unidade, sabe que a bênção de Deus vem, se eu não estiver unido, não adianta eu ofertar, não adianta eu dar o dízimo, não adianta nada. João capítulo 1, ou 1 de João, vamos lá na 1 de João. Correr um pouco aqui, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, de Judas, é 3º, 2º, 1 de João. Primeira de João, capítulo 4. Olha o que diz o versículo 20. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que amemos a Deus. Ame também seu irmão. Amém? Quem aqui ama a Deus? Ergue a mão. Mas se você não ama o seu irmão, o que adianta? Eu tenho que deixar a minha oferta no altar e ir lá e se consertar com meu irmão. Às vezes você está aqui, mas você ainda tem uma rixa com algum irmão, não só da igreja, mas na sua casa, sua família. As pessoas que estão aí no mundo são nossos irmãos. Deus colocou. Se eu não amo, se eu tiver ódio no meu coração, rancor, as bênçãos de Deus não podem estar sobre a minha vida, sobre a minha casa. A bênção de Deus está sobre a união. Eu tenho que unir, eu tenho que ser unido com o pastor, eu tenho que ser unido com as pessoas. Nós estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para nos unir. E aprendemos, o evangelho é união. O evangelho é amor. Então, além de eu estar unido com meu irmão, eu tenho que amá-lo. Mas amar de coração. Tem pessoas que se odeiam um ao outro. Nós não podemos nos odiar, não. Nós temos que amar um ao outro. Preste atenção, eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a Bíblia. Vamos correr a Bíblia aqui um pouco. Mateus é o primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, capítulo 12. Preste atenção no que Deus vai falar aqui sobre. Isso aqui foi através de uma cura, através de um milagre, o que Deus está falando aqui. Capítulo 12, o versículo 22, diz assim, olha, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirou e dizia, versículo 22 a seguir, versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha o que falaram de Jesus aqui. Eles estavam dizendo que ele expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, mas Jesus deu uma resposta para eles, no versículo 25, diz assim, ó, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cuidado quando há divisão. A divisão, ela destrói uma igreja. Você, empresário, a divisão lá na sua empresa destrói a sua empresa. E na sua casa, se houver divisão, irmãos, não subsiste. Começa a ter uma divisão, daqui a pouco tem a separação. Nós não podemos aceitar os filhos estar divididos. Eu não sei que forma que vocês foram criados, mas eu aprendi uma coisa, também fazia isso. As minhas filhas, quando elas brigavam, era pequena,
Eu falava, vem cá, abraça uma outra aí. Elas vinham chorando. Não quero. Vai lá, abraça. Ficava abraçado. Agora se beija, pede perdão. Elas chorando, elas iam lá, beija. Elas beijavam, pedia perdão, falava assim, então, enquanto você não limpar o coração, você não vai desabraçar, não. Mas ela ficava, daqui a pouco elas começavam a dar risada, as duas. Pronto, estava ali a união. Não aceite a divisão na sua casa. Quem já foi criado assim, o pai fez isso? Ai, era assim, ó, tá vendo? Tem que haver união. Eu fazia isso com as minhas filhas. Eu aprendi, eu fazia assim comigo, nós éramos vários irmãos. Né? E meu pai fazia isso. Não queria saber quem estava errado, se era o outro que estava certo ou eu que estava certo. O importante era estar a união. A desunião, ela destrói. Ela acaba com o casamento, ela acaba com família, ela acaba com empresa, ela acaba com a igreja, irmãos. Quantas igrejas, por falta de união, foram destruídas? Temos que ser unidos, nós temos que ser unidos com os voluntários, com os membros, com os pastores. Está sempre uma união, porque a união, nós dizemos aí um ditado, a união faz a força. Nem uns falam que a união faz açúcar, né? Mas ela faz a força também, nós unidos. Amém? Temos que estar unidos. Irmãos, há 3 inimigos. 3 inimigos da unidade. Pelo menos 3. Primeiro é o medo. O medo é terrível. Isto é o inimigo da unidade. Não sei se... Olha lá. Olha o medo. Esse é o problema sério. Há 3 inimigos. Primeiro é o medo. João capítulo 5. Aí é o Evangelho de João capítulo 5. João, o Ebinho é demais, né? Ebinho, vai lá e... Né? Graças a Deus, precisamos orar para o Ebinho casar, né? Aí vai estar unido mesmo, né? Em nome de Jesus. E Ebinho? Todo mundo quer casar o Ebinho, né? 1 João capítulo 5, o versículo 7 diz assim, olha. Os enfermos, 1 João capítulo 5, versículo 7. Os enfermos respondeu-lhe, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas quando eu vou, preste atenção que está embutido nisso aqui, ó, desce outro antes de mim. Irmãos, enquanto eu vou, entra outro antes de mim. Está embutido uma palavra aí. Ah, mas espera aí, eu estou na igreja todo o tempo, eu estou servindo, aí chega um outro agora, depois é ele que está fazendo as coisas. Por quê? Por que o pastor não me escolheu para fazer isso? Escolheu logo ele, não é assim? Por que só o fulano que prega? Por que é só o ciclano que faz isso na igreja? Por que eu... Irmãos, nós vemos lá o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, aceitou Jesus, o Ananias, eu creio que é o Ananias, Deus mandou ele ir lá na cidade de Damasco, lá e fala com o de Ananias, aí Deus falou com Ananias, Ananias, vai lá, tem um homem cego assim, o Paulo, Senhor, mas espera aí, aquele homem lá tem carta para matar o povo de Deus. Ele poderia dizer assim, nossa, mas aí Deus falou para ele assim, ó, o Senhor Jesus falou, vai lá porque ele é o vaso escolhido. Ele dizer, mas espera aí, eu estou tanto tempo te servindo, eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou em todos os cultos, eu vou em culto de oração, eu faço isso, faço aquilo, por que ele está chegando agora e ele é escolhido do Senhor? Por que ele é melhor que eu? Não, pelo contrário, irmãos. Tem pessoas que pensam assim, irmãos. É um prazer. Nós temos que ter prazer. Deixa eu tomar um gole d'água. Você sabia que o meu prazer é estar na frente e ver a pessoa que chegou hoje, amanhã está aqui no altar falando de Deus? Isso é um prazer, eu fico feliz. Eu fico satisfeito. É um prazer quando as pessoas vêm aqui. Que mensagem aquele dia. Até depois eu falei para o pastor Kleber, não, já pensou, pastor Kleber? Eles estavam sentados, comendo o pão que o irmão trouxe. E jogaram o irmão lá dentro do poço. Vocês ouviram essa mensagem que ele deu?
Aquilo foi falando no meu coração. Eu falei assim, quando ele falou assim, estavam comendo pão, e ele lá no poço, eu falei assim, o pão que ele trouxe para os próprios irmãos. É verdade, irmãos. Irmãos, se nós não tivermos essa união, sabe, olha aqui, ele dizendo assim, vai outro no meu lugar, sabe, eu estou aqui há tanto tempo, estou há 30 e poucos anos aqui, e quando chega a minha vez, vai outro no meu lugar. Vai outro. Irmãos, aquilo que Deus deu para o outro, não deu para você. Aquilo que Deus deu para mim, não deu para o outro. Eu tenho que estar satisfeito, nós temos que ser felizes. Lá na empresa, aquela pessoa chegou, ela fez por onde está lá. É Deus quem coloca, não sou eu, não é ninguém que coloca, irmãos, é Deus que está colocando a pessoa num nível maior. Então está aqui, isso aqui está embutido. Esse é o medo, as pessoas têm medo de perder seus postos. Eu tenho medo de perder meu posto lá na frente, lá, sabe, flanelinha. E a pessoa chega assim, fica no meu lugar, eu falo, meu Deus, um dia eu fiquei o pastor, estava com idade, né? Falei, meu Deus, será que eu vou perder meu posto agora? Não pode, irmãos. Porque aí chega uma pessoa, Deus capacita as pessoas. Não tenha medo. Não pense que é outra pessoa. Não, não. Deus chamou você, às vezes, só para orar, para interceder pela igreja. Deus chamou você para ser coluna da igreja e você não sabe. Você começa a murmurar, porque o irmão chegou na igreja, a irmã chegou na igreja esses dias, a irmã está fazendo de tudo, eu estou aqui há tanto tempo. Irmãos, isso não é de Deus. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Então, o primeiro inimigo, irmãos, é o medo. O medo traz esse problema na vida das pessoas. Olha, eu coloquei aqui, outro já na minha frente, vai outro na minha frente, né? E tudo é de Deus aqui, irmãos. Tudo aqui é de Deus. O que nós somos aqui? Garçons. Nós somos os dispenseiros da obra de Deus. Amém? Tudo é de Deus. Não é nada nosso, irmãos. Aquilo que você está fazendo é para Deus. O que o outro está fazendo é para Deus. E se o outro está fazendo com excelência, bate palma. Dá glória a Deus, ele fez com excelência. Falando a mensagem, o pastor Milton trouxe aqui, irmãos, misericórdia. Sabe, os ensinamentos que o pastor tem trazido de Deus. Deus está usando cada um da forma que ele quer usar. Eu tenho uma forma mais lenta, sabe? Agora tem aquelas pessoas que é fogo na igreja. As pessoas é diferente. Vamos glorificar a Deus, porque o que Deus deu é dele, irmãos. Aqui nada é meu, nada é do pastor, aqui é de Deus. Nós somos garçons para servir vocês. Estamos aqui dispenseiros da obra de Deus. Todos nós aqui somos garçons dispenseiros daquilo que Deus deu para você. Amém? Daquilo que Deus deu para mim. Daquilo que Deus deu para nós. Nós somos o dispenseiro da obra de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 37, melhor. Gênesis 37. O versículo 3 diz assim, olha. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Existe um erro aqui, né? Amar um mais que o outro, isso é um perigo tremendo. Amava mais um do que o outro. Versículo 4 diz assim, olha. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceu-no e não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, a túnica que Deus deu para o pastor Jean, ela é colorida. A minha, ela é de uma cor só. Foi o que Deus, eu tenho que viver com aquilo que Deus me deu, irmãos. E eu tenho que estar feliz com a túnica que Deus deu para o pastor Jean, pastor Milton, pastor Kleber. E deu para vocês, eu tenho que ficar feliz com aquilo. Se a minha túnica é de uma cor só, aquilo que Deus deu, irmãos, é Deus quem dá. Foi o que eu disse aqui, nada é nosso, é de Deus. Nós não temos que falar com amor, com alegria. Puxa, parabéns, irmãos. Graças a Deus. Mas falar de coração. Olha, usado na mão de Deus. Deus
tem feito grandes coisas na sua vida, sabe? Ficar feliz. Você fica feliz quando você vê seu irmão evoluindo? Você fica feliz quando você vê seu irmão crescendo? O que tem dentro do seu coração? Irmãos, isso está atrapalhando a sua vida. Está atrapalhando o seu crescimento financeiro, espiritual. Está atrapalhando o seu crescimento de todas as formas, porque falta união, falta unidade. Somos um só. Ele é o corpo, sabe? Ele é a cabeça, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Tudo tem uma importância. O dedo mindinho, ele dói, ele tem uma importância. Você é muito importante para o reino de Deus. Amém? Não pense que, mas a túnica, esse cara com inveja tremenda, a ponto de não falar mais pacificamente com o irmão dele. Eles queriam ver o irmão, sabe, destruído por causa da túnica transparente que Deus deu, que o pai fez para o filho. Aquilo que Deus deu, pode ter certeza, eu fico feliz quando eu vejo um irmão evoluindo. Quando eu vejo um irmão subindo no altar falando de Deus. Quando eu vejo o irmão falando do amor de Deus. Quando eu vejo o irmão próspero. Fiquei feliz esses dias pensando que o irmão ia vir com um carro. Falei assim, nossa, irmão, eu não vejo o carro do irmão, não vejo o carro do irmão. Um carro velhinho do irmão. Um dia o irmão chegou com um carro novo, eu me alegrei, eu fiquei feliz. Aquele carro dele. Falei, ô irmão, estava esperando você, graças a Deus, hein? Glória a Deus, parabéns. Mas tem pessoas que quando vê, falam, poxa, por que ele e eu não? Por que só ele? Uai, o que eu estou fazendo de errado? Irmãos, calmos, Deus tem para você. Pode ter certeza, aquilo que Deus tem para você não tem para o outro, aquilo que Deus tem para o outro não tem para você. E nós temos que nos alegrar, celebrar. E com alegria, e com prazer, em nome de Jesus. Segunda coisa, irmãos, insegurança. Nós não podemos ser inseguros. Às vezes, eu vim assim, meio tremendo, mas eu disse, Deus, se o Senhor não subir lá, eu não subo não. Nós temos que estar seguros na mão de Deus. Amém? Não tem insegurança. A insegurança é o inimigo da unidade. É o inimigo que vai impedir você de ser abençoado. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Que insegurança tremenda essas pessoas têm. 1 Samuel 18. Amém? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Amém, Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel 18, versículo 6 diz assim, olha. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Que música, irmãos, misericórdia. Essa música aqui trouxe algo terrível ali. Versículo 7 diz assim, e as mulheres tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta, senão o reino? Mas ele não sabia que o reino já estava preparado para Davi. Mas ele ficou com ódio. Ele devia, sabe, o Davi estava ali, o Davi era uma pessoa sincera, honesta. O Davi servia ele com toda a sinceridade de coração. Mas o que aconteceu? Aquilo foi colocando no coração dele, ele ficou com uma insegurança tremenda. Já sabia que ele ia perder o trono. O contrário foi do filho dele. O filho dele se alegrou. O filho dele fez até uma aliança com Davi. É isso que devemos fazer, irmãos. Não devemos ficar inseguros. A insegurança, ela acaba destruindo e destruiu ele. Acabou morrendo pela sua insegurança, perdendo aquilo. Nós não devemos ser inseguros. Do que você está inseguro? Qual é a sua insegurança, irmãos? Não deixa isso entrar no seu coração, não. Isso acabou, olha, acabou destruindo a vida dele.
e acaba destruindo a vida de muitas pessoas. O terceiro ponto diz assim, olha, o terceiro é competição. A competição é algo terrível. Cuidado, hoje em dia eu vejo nas empresas a grande competição. Esses dias, há muito tempo atrás, esses dias não, uma pessoa veio conversar comigo e disse para mim, pastor, o que eu faço? Na minha empresa é uma competição. Nós temos uma meta a ser cumprida. Isso é uma coisa maligna, sabia? Colocado nas empresas, meta. Nós temos uma meta a ser cumprida. Se eu não vender esse tanto aqui, e já falaram que vai mandar eu embora. Se eu não vender, então o que eu faço? Tem pessoas fazendo campanha de oração, sabe? Fazendo de tudo para poder bater a meta, para alcançar aquela meta que foi estipulada pelo patrão. Existe muita competição que está acabando com a vida das pessoas. Competição. Gênesis capítulo 4. Nós não podemos viver em competição, de forma alguma. Gênesis, esse é o primeiro livro da Bíblia, né? Eu costumo dizer que até uma criança sem dente sabe onde é que é Gênesis, né? Gênesis capítulo 4. Versículo 1 a seguir diz assim, olha. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terras. Não tem diferença nenhuma, irmãos, que Deus colocou aqui. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeira coisa que Deus olha é para o nosso coração. Ele não está olhando para o ofertante, mas sim para a oferta. Aquilo que você tem ofertado a Deus, irmãos, é de coração. Deus olha no coração do ser humano. Sabe, ele tem olhado, ele olhou porque Abel deveria ter feito assim, o Caim fez de qualquer jeito. Nós não devemos fazer as coisas de qualquer jeito, principalmente para a obra de Deus. Fazer com excelência, apesar de sermos falhos. Aqui nós não estamos pregando aqui, todos nós somos falhos, amém? Somos imperfeitos, nós estamos pregando perfeição. Somos imperfeitos. O único perfeito é Jesus. Esse sim é perfeito, amém? Somos muito falhos. Mas temos que ser, sabe, irmãos, temor, fazer as coisas com Deus, com amor, com carinho, fazer o melhor para Deus. E aqui, irmãos, Deus atentou para ele, Deus olhou primeiramente para ele, para depois a oferta. E aí, irmãos, veio uma coisa maligna, uma coisa terrível que aconteceu. O versículo 8 diz assim, olha, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu o quê? Estando eles no campo, ele se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que ele fez? Matou o irmão, porque estava havendo competição. Quantas pessoas que não estão mortas hoje espiritualmente na igreja por competição, por achar assim, eu quero fazer melhor, mas só que tem uma coisa, eu era o melhor na igreja, o pastor não me colocou em tal lugar. Eu me acho o melhor. Não, mas eu não acho o melhor. Para mim, que todos vocês são melhor que eu. Amém? Eu vejo todos aqui superior a mim. Se achando melhor, não, porque o pastor não quis colocar eu isso, porque não, lá na empresa, eu era o melhor, por que colocou ele como gerente? Eu era o melhor, por que colocou ele num cargo melhor? Por que ele vai tomar conta de mim? Irmãos, eu estou aqui para obedecer quem for. Pode o pastor falar assim, pastor Pedro, você vai fazer isso, eu vou fazer. Ou qualquer pessoa que vier falar para mim, eu vou obedecer. Pode colocar, nós temos que ser assim, nós não vivemos competição. A competição está destruindo as pessoas, está acabando com a pessoa. E aqui ele foi lá, o que ele fez? Matou o seu irmão. Irmãos, nós somos irmãos, nós temos que nos amar. Nós não temos aqui que ficar com ódio um do outro. Tem irmãos aqui que tem pessoas que não olham para a cara do outro.
Tem irmãos que dá assim, ó, Pai do Senhor, pega na mão assim, sabe, de uma forma que, porque se odeia um outro. Dentro da igreja tem isso. Olha para o seu irmão e fala, eu te amo. Fala para ele. É isso, temos que ver em amor, irmãos. Mas você ama de coração mesmo? Você está amando de coração? Né? Faz não, pastor, somebody love, né, pastor? Somebody love, temos que amar de coração. Olha aqui, o versículo 9 diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Irmãos, eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Se ele fizesse o correto, o certo, ou consertar-se o que estava errado, ele seria aceito. Deus deu tempo, quando Deus fez a pergunta, Deus deu tempo para ele se arrepender. Irmão, se você fizer o correto, o certo, você vai ser aceitável. É isso que temos que fazer o correto, o certo. Irmão, se tem errado com seu irmão, peça perdão para ele. Não tenha vergonha de pedir perdão, não. Ligar para o seu parente, para o seu amigo, seja quem for, peça perdão, irmãos. Ah, mas foi ele que errou comigo. Não tem problema, irmãos. Você perdoando a pessoa, pode ter certeza, você vai, como diz a palavra, amontoar brasas sobre a sua cabeça, irmãos. Liga para o seu irmão, fale com ele, demonstre que você realmente ama ele, você se preocupa com ele. Olha, se fizer o certo, teu irmão não tem culpa nenhuma do monstro que criou dentro de você. Acho que aquele irmão lá, não sei não, hein? Desculpa, pastor Kleber usar. Acho que ele não gosta muito da minha cara, porque, meu Deus, sabe, é um monstro que está criando dentro de mim. Eu acho que aquela pessoa, é você que tem que se consertar, limpar o seu coração. Olha para o seu irmão, irmãos, jamais eu posso trabalhar na obra de Deus, fazer algo para Deus, ou ser membro de Deus, irmãos, e ter algo no meu coração, raiz de amargura. Não posso, eu tenho que limpar o meu coração, eu tenho que amar, mas amar verdadeiramente. Limpa o seu coração, irmãos. Deus é fiel, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Seu irmão, sabe de uma coisa? Todo nosso irmão tem que ser protegido por nós. Você já viu aquele negocinho, ó? Eu tenho um irmão que eu amo meus irmãos. Só eu posso falar mal dele. Só eu. Falar mal do meu irmão, mas chegar alguém aqui, pode falar. Ah, se é assim? Só você pode falar. Eu sou assim. Um dia eu estava falando do meu irmão, chegou um camarada e falou assim, mas o teu irmão foi, opa, peraí. Meu irmão não. Só eu posso falar. Nossa, eu não gostei. Ele começou a falar, teu irmão é assim mesmo, teu irmão não sei o que lá e tudo. Eu, opa, peraí. Meu irmão não. Ele é meu irmão, viu? Ele é meu irmão. Fale assim, ele é meu irmão. Falei, irmãos. Teu irmão, irmãos. Deixa eu falar mal do irmão da igreja, não, irmãos. Tem pessoa que fala assim, você viu lá aquele irmão lá? Aquele irmão lá está se achando. Não, peraí, opa, é meu irmão. Bem? Ele é seu irmão, sim ou não? É seu irmão. Deixa eu falar não. Nós temos que proteger a nossa igreja, proteger os nossos irmãos, proteger a nossa família, família da sua casa e a família Ribeiro de Besouro. Hein? É o que Deus quer para nós, irmãos. Olhe agora, olhe para o seu irmão, levante-se, se coloque de pé. Olhe para o irmão aí. Se coloque de pé, todo mundo. Olha para o irmão lá atrás, seja quem for. Vai lá no irmão, dá um abraço aí agora. Dá um abraço no irmão. Vamos lá, vamos dar um abraço no irmão. Isso, dá um abraço. Abrace o seu irmão. O seu irmão não é o seu rival, irmãos. Nosso irmão não é nosso rival. Oh, glória a Deus. É isso aí, irmãos. Abraça seu irmão. Deus é bom demais. Pastor Pedro. Vamos lá, pastor. Igualmente, pastor Pedro. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje mais feliz, né? Pastor. Amém? Graças a Deus. O seu irmão não é seu rival. Amém? Ele não é seu rival, ele é seu irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido Deus. Amantíssimo Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Falou meu coração, Senhor, o coração da minha esposa, e eu tenho certeza que o Senhor falou o coração de cada um que aqui está, meu Pai. Meu Deus, perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, que muitas das vezes, meu Pai, nós somos falhos, somos carne, Senhor. E nós deixamos, meu Pai, de agir sobre a Tua palavra, Pai. Meu Deus, este evangelho da unidade, Senhor, é para nós estarmos unidos, meu Pai. E quando vemos, meu Deus, a túnica do nosso irmão colorida, Pai, nós não temos que olhar para isso, Pai, temos que ficar alegres, Pai, felizes, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, que o coração desta pessoa hoje saia daqui, meu Pai, pensando em perdoar, em amar, Pai, porque se eu falo que eu amo o Senhor, meu Pai, mas não amo meu irmão, meu Pai, eu sou mentiroso. Senhor, eu não estou vendo, mas o meu irmão eu vejo, meu Pai, com os meus olhos, Senhor. Oh, aleluias, Pai, glorificado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, meu Deus, adorado seja o nome santo e soberano do Senhor, Pai. Oh, aleluias. Isso, com os seus olhos fechados, comece a pensar no seu irmão. Quem sabe você teve uma rixa com ele, é teu irmão. Quem sabe teve algo assim, o seu irmão falou e feriu você, ele é teu irmão. O teu irmão, você tem que perdoar, você tem que amar o seu irmão, em nome de Jesus. Pode cantar, Cecília. Aleluia, aleluias, Pai. Graças te damos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos louvam a Deus, você vai refletindo, você vai pensando, vai colocando a palavra de Deus em ação na sua vida. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Santo é o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, te adoramos e te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Que bênção. Glória a Deus.
pode louvar o Senhor com a sua voz, com as suas palavras. Nós somos expostos nessa noite diante de uma palavra poderosa. Nessa noite houve uma denúncia profética, aonde esses sentimentos, ele não pode nos governar. Esse sentimento não pode nos paralisar, não pode nos impedir, e nós não podemos permitir que esse sentimento faça com que eu e você atrapalhe aquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja dele. Essa palavra nessa noite está nos convidando ao arrependimento, está nos convidando a voltar para o lugar de origem, a ter a consciência que viver a vida da igreja é viver uma vida em unidade. Amém? Amém. É na unidade onde nós somos habilitados, onde nós somos preparados, onde nós somos forjados, é onde nós somos impelidos pelo Espírito Santo a nos tornarmos, a mostrarmos Cristo para o nosso irmão. Que nós tenhamos essa consciência em mente todos os dias, que a nossa vida precisa falar mais alto na vida do nosso irmão. Às vezes não vai precisar de uma Bíblia aberta, mas vai precisar do nosso comportamento. E é isso que o Espírito Santo está nos convidando nessa noite, a olhar para a palavra e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, faz em mim e através de mim. Eu não quero atrapalhar aquilo que Ele está fazendo. Amém? Amém. Que essa seja a nossa consciência. Vocês foram abençoados? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós somos expostos diante da Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe luz, nos trouxe consciência. Que a Tua palavra continua nos iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, e queimando os nossos corações. Que nós possamos nos tornar um como o Senhor é um. Que nós tenhamos esta consciência, que todo esse sentimento, Senhor, que nos atrapalha de nos tornarmos um, possa ser em nome de Jesus, com a consciência que nós obtivemos nessa noite através da Tua palavra. Nós nos posicionamos e nós temos fome e sede do Senhor, e nós decidimos conhecer o Senhor e prosseguir de conhecer. Que nós sejamos pessoas que nós nos dobramos diante da Tua palavra, que nós nos tornamos pessoas que nós nos dobramos diante da Sua presença. Espírito Santo nos leva a esse lugar, gera em nós essa consciência, e que o Teu amor nos constrange, e que o Teu amor lança fora todo medo. Continua nos perseguindo como Seu louco amor. Continua, Senhor, nos perseguindo e nos levando a essa consciência que somente o Senhor pode fazer. Que o grande amor de Deus Pai, que a maravilhosa graça do Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abundante, poderosa, surpreendente, de boas notícias, com saúde, com livramento, e que o nome do Cristo seja glorificado através da sua vida.